Cornélio, centurião, piedoso e temente a Deus. Cornélio era um bom homem. Orava de contínuo, dava esmolas ao povo e era temente a Deus com toda a sua casa. Ao teu ver, eu te pergunto agora, Cornélio era um homem salvo para a vida eterna? Sim ou não? Olha o teu clique, o teu like em apoio ao nosso trabalho, a esse canal, para levar a mensagem a muitas outras pessoas. E se desejar responder a pergunta, comenta abaixo do vídeo. Fica junto até o final, se ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto, sobre que as obras podem salvar alguém, ou seria só pela graça de Jesus Cristo e a obra redentora do Calvário. Então, fica junto até o final, não role o vídeo, não perca um detalhe, para que você fique mais inteirado desta realidade, desse esclarecimento da Palavra de Deus para nossas vidas, porque é como diz Paulo aos Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia, pode nos acompanhar, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Foi lá por volta do ano 40 depois de Cristo, e já podemos dizer, sem sombra de dúvida, que nesse acontecimento, na obra de Deus, na vida deste homem, Cornélio, o centurião, em Cesareia, ali já é um marco decisivo, esclarecedor na história para a fé cristã e para toda a humanidade. Melhor compreendermos os planos de Deus, como Deus age, que na conduta, nas características que havia na vida deste homem, nas suas obras, nas suas boas ações e no seu caráter piedoso e temente a Deus, chamou a atenção de Deus, agradou, atitudes que agradam a Deus, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, que aonde clamar a Ele, Deus ouve, Deus atende. E este homem era piedoso, temente a Deus, orava de contínuo, fazia esmolas ao povo e era um homem temente a Deus com toda a sua casa, a sua família. E isto então atraiu a atenção de Deus. Então quando ele orava de contínuo, chamava a atenção, Deus lhe dava ouvidos, Deus lhe ouviu e lhe respondeu, mostrando que todas estas boas atitudes, estas boas ações, agrada realmente a Deus. Isto honra, engrandece a Deus, que Deus é amor. Mas estas boas atitudes, boas obras, na conduta da vida desse homem, deixou um lindo exemplo, tanto para nós que professamos a fé cristã, como para todas as ideologias, filosofias mundo afora, para todas as crenças religiosas que desejarem seguir esse lindo exemplo da vida de Cornélio, o centurião, em Cesareia. Então, este homem deixou uma linda lição nas suas atitudes, na sua conduta, uma vida exemplar. Porém, diz-nos a palavra, segundo a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ele não era um salvo por Cristo para a vida eterna. Como já falei no início, Cornélio, o centurião, homem piedoso e temente a Deus. Quase a hora 9ª do dia, aproximadamente para nós às 15 horas, 3 horas da tarde, que um anjo de Deus se aproximou em visão, claramente a Cornélio, se aproxima dele e diz, Cornélio. E então ele, fixando os olhos no anjo, disse, que é, Senhor? Certamente não se referindo à deidade, a Deus como soberano, mas como palavra de respeito e de honra ao anjo de Deus. Então ele diz, que é, Senhor? E o anjo então lhe diz, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E aqui um detalhe muito importante que nos traz instruções, lições para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, para termos um discernimento de como agirmos, termos iniciativa, decisões na vida espiritual. Então, com relação às nossas obras, o que elas podem causar, até que ponto elas podem nos favorecer diante de Deus, e como será então, em que base teremos a nossa fé para a salvação e para a vida eterna. E aqui nos mostra, neste versículo citado, que este homem Cornélio, de boa reputação entre o povo, e estava agradando a Deus, chamando a atenção, atraindo a atenção de Deus por sua conduta, por suas boas obras, por suas esmolas e orações que ele fazia, e porque ele e sua família eram tementes a Deus, procuravam se apartar do mal.
Mas, contudo, aqui nos mostra, comprovada esclarecidamente, que mesmo ele tendo resposta das suas orações, mesmo tendo tido a visão de Deus, que lhe foi dada claramente, nos diz o texto sagrado, mesmo tendo a visita de um anjo de Deus falando com ele, dizendo que as suas orações foram ouvidas, que as suas esmolas estão em memória diante de Deus e tudo mais, mostrando que Deus se agrada, que isto é bom, mas que ele não era ainda um salvo por Cristo para a vida eterna. Então, muitas ideologias, filosofias mundo afora, ensinando que boas obras, que a caridade, que em muitos casos até indicando que seriam suficientes para a pessoa ser redimida, salva para a vida eterna. Mas não é assim. Por isso foi necessário, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram, estão destituídos, isto é, ficaram separados, longe da presença, da comunhão de Deus, da luz divina, e por consequência seria então o salário do pecado é a morte. No mesmo livro aos Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, se referindo ao espiritual, à distância, isto é, longe da comunhão e da luz de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que nos foi oferecido, é a vida eterna por Cristo Jesus. Logo em seguida desta visão que o anjo de Deus traz para Cornélio, continua falando e dizendo para Cornélio: envia, pois, homens, que tinha muitos homens ao serviço de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele tinha no mínimo 100 homens, 100 pessoas ao seu comando, à sua autoridade, sob sua autoridade. Então o anjo lhe disse: envia, pois, agora, as suas orações foram ouvidas, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro. Simão Pedro era o apóstolo de Jesus Cristo, que tinha conhecimento da palavra, das Escrituras, do Evangelho, e havia estado com Jesus Cristo no seu ministério terreno. Pedro, o apóstolo, conhecia a vida de Jesus Cristo desde o seu nascimento, a sua vida, adolescência, o seu batismo por João Batista, o seu ministério, as suas pregações. Ele havia acompanhado muitos sinais, prodígios, maravilhas, Cristo perdoando pecados, curando enfermos, e ele conhecia a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Então ele acompanhou tudo isto, e ele sabia o verdadeiro Evangelho redentor e salvador de Jesus Cristo, e ele sabia também da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a ascensão aos céus. Então ele tinha o conhecimento das Escrituras que prediziam o enviado do Messias, o Salvador da humanidade, e ele conhecia a história verídica, o testemunho da vida do Senhor Jesus Cristo e da sua obra redentora, da sua ressurreição e ascensão aos céus, uma obra completa, o Evangelho. Ele sabia então, e agora ele era enviado. O anjo de Deus, na visão, mandou que Cornélio chamasse a Pedro para ouvir dele as palavras que eram necessárias. Está se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo, a salvação pela graça, a salvação para aquele que crer na obra redentora de Jesus Cristo. Mostrando então, como Deus também mostrou a Pedro, não vamos ler para não tomar tempo, esse vídeo pode ficar mais abreviado, talvez em outra oportunidade falarmos sobre isso, mas então mostrando que na vida de Cornélio temos lições lindas para aprendermos, copiarmos, isto é, seguirmos o exemplo, mas não ficarmos só nas boas obras, que é muito bom, mas irmos ao Evangelho, irmos a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Então é necessário um passo decisivo de fé, de convicção segura, de conhecer a palavra de Deus, para termos a verdadeira fé, que é dom de Deus, para aprendermos e crermos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, como está em Atos 4, 11 e 12, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Aqui mostrando então, no final desse breve vídeo, desse breve comentário da palavra de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ouve aqueles que clamam a Ele, como demonstrou na vida de Cornélio, que Deus se agrada das boas ações, das boas obras, e Deus é glorificado com isso. Mas o que Ele quer é se manifestar, como fez para
para este homem Cornélio manifestar para nós em visão. E hoje a maior visão e revelação existente estão nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração. Ela é a Bíblia Sagrada, ela é a palavra viva de Deus, que nos ilumina, nos esclarece, nos mostra o caminho e nos aponta a cruz, a Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que viveu sob as condições humanas sobre esta terra, mas ele foi diferente, ele venceu por nós, ele venceu toda a tentação e pecado. Então ele pode socorrer-nos e ele quer, então, e ele convida. Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E João 14:6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esta é a palavra de Deus para nós. Lições que aprendemos na vida de Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus se agrada das boas obras, que Deus dá atenção àqueles que clamam a Ele, que Deus se agrada que sejamos piedosos, tementes a Deus, nos apartemos do mal, mas que sobretudo Ele quer e Ele está revelando para você que está ouvindo a palavra de Deus nesta hora, que envia alguém, ou mesmo você se tem possibilidade, com teus esforços, com teus recursos que Deus colocou na tua vida, vai a um lugar onde se prega o Evangelho genuíno, não que se oferece o mundo, o sucesso, as realizações totais desta vida transitória e passageira. Isso não é suficiente, mas aonde se prega o Evangelho simples, verdadeiro, genuíno, que aponta a mensagem da cruz, que mostra o Evangelho de Cristo, que é poderoso para redimir a alma humana de todo o pecado e preparar um povo especial, redimido dos seus pecados, para habitar na glória eterna com Cristo Jesus. Então estas são as lições que eu disse no início do vídeo. E por que, então, temos esse título do vídeo, né? Cornélio, o centurião, piedoso e temente a Deus. Porque é um lindo exemplo que nos traz lindas lições e que aprendemos, como eu já disse, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus recebe e ouve a todos que clamam a Ele, que Deus procura e se agrada de todos que em todo lugar obram, fazem aquilo que é justo. Então, mas sobretudo o que Ele quer é revelar-se, manifestar a sua palavra, que nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada e temos um lugar para congregarmos, para nos reunir, cultuarmos, invocarmos o nome de Deus, louvarmos o seu nome, adorar a Ele e recebermos ao Senhor Jesus por Salvador de nossas vidas. Dá o teu like em apoio, seja um mensageiro de Cristo, das boas novas de vida e de paz e de salvação eterna. Proclama aos teus amigos, compartilha com muitos e te inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Eu estou orando por você.